estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículos de 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus: ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e iluminem os nossos caminhos para junto de Deus Pai. Amém. Veja o Santo Evangelho do Senhor. Vamos cantar a Deus pedindo que Ele mesmo venha nos santificar. Santificar a nossa vida, santificar o nosso estado, para que possamos alcançar a plenitude do céu. Toda a igreja. Santificação, santificação. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orar, o noivo logo vem.
E o que aconteceu, igreja? O céu vai se abrir. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu. O que aconteceu? E as irmãs também. E as crianças? As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que venham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. O que aconteceu? A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai. Quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu. Quem aqui for fiel, vigiai e orai. O noivo logo vem. Santificação, santificação. Amém. Podem sentar, amados. Vamos partilhar a palavra de Deus. Como já dito no início desta Eucaristia, nós entramos no tempo do Advento e o primeiro domingo do Advento, a qual nós acendemos a primeira vela da nossa coroa, simboliza e significa para nós o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje: vigilância. Nós, enquanto cristãos peregrinos neste mundo, temos que estar sempre atentos, vigilantes à palavra de Deus, vigilantes aos sinais daquilo que Deus nos pede. Mas em especial, hoje vamos falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Isaías, aproximadamente 500 anos antes do Senhor, ele é considerado nos estudos teológicos como o profeta messiânico, aquele que prepara a vinda do Cristo, aquele que nos prepara a receber o Senhor. E o profeta Isaías, hoje, na sua profecia, ele começa a orar a Deus, a falar com Deus, por meio de uma ação de graças, uma confissão e uma súplica. No livro nós encontramos o profeta falando que é preciso que atenta desde os céus e olha desde tua santa e gloriosa habitação, reconhecendo que Deus está atento da onde Ele está, olhando a tudo o que acontece neste mundo. É aquilo que nós chamamos, quando nós estudamos, da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, em todos os pensamentos, ao mesmo tempo. Como isso é possível? Somente sendo Deus. Somente a Ele compete a onipresença, a onisciência, a onipotência, somente está em Deus. Mas eu quero hoje chamar a atenção da igreja, quando nós olhamos no verso 64, capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus que trabalha noite e dia. Por isso, não se desespere diante das suas dificuldades. Por isso, não se desespere diante de uma enfermidade.
Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí eu chamo um pouquinho a atenção da igreja. Esperar em Deus. Ter paciência de esperar em Deus. Eu completo aqui com Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa. Mas nós temos irmãos cristãos que conhecem a palavra, que começam a pular de galho em galho em cada dificuldade. Quem nunca viu? Ah, vai lá naquele benzedor tal, que ele é bom. Aí o irmão corre lá. Aí não acerta, ah, vai lá no terreiro, não sei de quem. Vai lá. Você já deixou de esperar neste Deus que trabalha dia e noite. Esperar é confiar que Ele está trabalhando por nós. E é isso que o profeta quer nos dizer e nos chamar. Ele fala no verso 15, que o nosso Deus é um Deus que está atento a todas as coisas que acontecem aqui debaixo do seu olhar. É um Deus que nos olha, que nos vigia. E aí, no verso 4, ele vai dizer que aqueles que nele esperam, o nosso Deus é um Deus que trabalha. E para dizer de um Deus que trabalha, nós podemos compreender que o nosso Deus também é um Deus que trabalha desde o início do mundo. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, nós vamos encontrar o nosso Deus fazendo o quê? Trabalhando. Ele começa trabalhando. Para quem? Por você. O nosso Deus é um Deus que trabalha para nós, não para si. Nós passamos a nossa vida inteira trabalhando para nós. É para o meu bem-estar. Depois, quando eu tenho filhos, é para deixar algo para o meu filho. Eu passo a vida inteira trabalhando. Mas o meu Deus trabalha para mim, para o meu bem-estar, para o seu bem-estar. Mas o profeta diz que é preciso confiar nele, para aqueles que nele esperam. Mas não esperar somente de sentar e deixar as coisas acontecer, porque esse é um grande mal do cristão, não é isso? Ah, Deus vai fazer, aí senta e fica esperando. Tem um ditadinho que Deus ajuda quem cedo. Ó, eu ouvi gente aí que conhece, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E Deus não dorme, o nosso Deus não tira férias, mas Ele fica sempre vigilantes a nós. Se eu levantar à meia-noite, Deus está lá a me ouvir. Se eu levantar às 2 da manhã, Deus está lá a me ouvir. Se eu levantar às 3 da manhã, Deus está lá a me ouvir. Se eu levantar às 6 da manhã, Deus está lá a me ouvir. Deus não é um Deus que dorme, mas um Deus que vigia, que cuida com todo amor, zelo e carinho por você. Esse é o nosso Deus. E é por isso que Isaías começa a nos preparar falando deste grande Deus. Depois que ele chora e fala que Deus precisa abrir o céu e descer, ele começa a dizer, porque o Senhor não dorme, mas trabalha por aqueles que esperam em Ti, que confiam em Ti. Já vai dizer São João no seu Evangelho, capítulo 5, verso 17, que Jesus mesmo diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próprio Jesus confirma que Deus também está trabalhando por nós, assim como Ele trabalhou quando esteve conosco. Trabalhou curando, trabalhou libertando, trabalhou santificando. É isso que Deus quer de nós. Mostrar para nós nesta noite que Ele é um Deus que não para, mas que por zelo e amor cuida de cada um de nós. No Salmo 127, verso 1, o salmista afirma, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por quê? Ele sempre trabalha conosco. Porque o nosso Deus, eu gosto sempre desta palavra, é um Deus zeloso pelos seus filhos.
Sabe aquela mãe que zela, que cuida? Assim é o nosso Deus. Um Deus zeloso, que cuida. Mas se eu não trabalho sobre a presença de Deus, em vão eu estou trabalhando. Se eu não reconheço o poder de Deus sobre a minha vida, em vão estou trabalhando. Eu conheci pessoas muito ricas que diziam assim: Deus não existe. Tudo que eu tenho foi graças a mim. Tolinho, né? Se Deus chama ele hoje, os filhos se matam para conquistar o que ele conquistou. E tudo o que ele tem foi graças a Deus, que deu a saúde, sabedoria, para alcançar o que alcançou. Mas só vai reconhecer, sabe quando? Quando estiver lá no leito de morte, e aí tem que chamar o padre porque está com medo de morrer. E a gente vai lá, falar deste Deus que ele rejeitou durante toda a vida. E ainda em meu coração eu oro, para que naquele momento ele ainda tenha a oportunidade de reconhecer que tudo o que ele teve na vida foi graças a Deus que o abençoou. E mesmo naquele momento, Deus possa olhar para ele e acolhê-lo em seus braços no céu. Mas para isso é preciso reconhecer a Deus. Reconhecer que Deus é um Deus que trabalha por nós. Deus não cruza os braços. Nós viramos as costas para Deus. Nós nos distraímos no caminhar do mundo. E esquecemos que Deus está trabalhando. Quantas vezes nós não agimos pelos nossos impulsos, fazendo o contrário daquilo que a palavra de Deus nos pede? Quantas vezes? Quantas vezes trilhamos os caminhos diferentes daqueles que Deus preparou para nós? E aí lá na frente a gente acontece o quê? Quebramos a cara. E aí que vamos reconhecer, se eu tivesse tomado outro caminho que Deus me mostrava, eu estaria melhor hoje, não é assim? É assim. Mas glória a Deus, que nós reconhecemos e hoje, tempo de vigiar e tempo de voltar para Deus. Voltar e reconhecer que o nosso Deus é um Deus que trabalha por nós. Amém? E no evangelho de hoje, o próprio Jesus sendo o profeta, o próprio Jesus nos preparando para a sua próxima vinda, preparando todos os cristãos que dizem ser cristãos a viver e seguir o exemplo de Jesus. E hoje eu quero pegar para nós 3 advertências de Jesus para nós, 3 apenas, para que nós possamos passar esta semana atentos ao evangelho de hoje, porque missa quer dizer missão. Eu venho à missa, me preparo para a missão. Esse é o sentido de dizer que é missa. É missão. Eu venho à missa, participo da missa dominical, e assim eu me preparo no domingo para viver toda a semana a palavra de Deus. Amém? 3 são as advertências de Jesus hoje, que está no verso 33. Na minha tradução, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus hoje nos dá 3 advertências. Primeiro, eu enquanto cristãos, preciso ouvir o que Jesus me diz. Olhai, vigiai e orai. Por meio destas 3 advertências, Jesus pede a cada um de nós cautela, vigilância e oração. O cristão tem que estar atento àquilo que Jesus nos pede por meio do seu evangelho de hoje. Por meio deste primeiro domingo do Advento. Daqui 4 domingos, nós teremos o Salvador lembrando a sua natividade. Aquele que Deus o manda para vir lavar a humanidade no seu sangue. Mas que todos o esperam como o esplendor de rei. Mas que vem para mostrar ao mundo que para ganhar o céu é preciso ser simples, humilde e pequeno. Mas o cristão, ele quer ter o centro das atenções. Ele quer ser a luz e não deixar Jesus brilhar. E aí acontece como aconteceu no tempo de Jesus. Jesus passou e muitos até hoje não o reconhecem.
E quando ele disse para nós, na sua primeira lição, olhai. Olhar neste caso significa ter atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Focadas em quem, igreja? Nas coisas de Deus. Nos seguir e trilhar os caminhos de Deus. E aí, vem para nós enquanto igreja. Enquanto igreja eu tenho que estar atento olhando a quem? A Jesus. Quando eu tenho o olho focado em Jesus, tudo o que acontece à minha volta não tem significado algum para mim, porque o meu foco é Jesus. Olhar para o alvo, e o alvo deve ser sempre Jesus. O alvo deve ser sempre o Senhor que deu a vida por cada um de nós. O escritor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador de toda a lei. É Ele, é nele, com Ele que todas as coisas estão consumadas. Então, portanto, enquanto cristãos na igreja, sendo a noiva preparada por quem? Pelo próprio Jesus. Eu preciso estar de olhar atento ao Senhor. É Ele o consumador de toda a lei. É Ele a essência e a excelência da nossa salvação. Depois o profeta Isaías vai dizer, em seu capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. A quem nós temos que estar olhando, igreja? A quem nós temos que estar vigilante, igreja? Ao Senhor. A tua palavra nos ensina, olhai, olhai, ficai atentos ao Senhor, ao dono do mundo, ao dono do ouro e da prata. Depois, segunda lição, vigiai. Vigiai é uma exortação a cada um de nós. Foi um ponto forte do ensinamento de Jesus hoje, a respeito da sua segunda vinda. Mas nós, quantos de nós não dormimos? Quantos de nós não vigiamos com o Senhor? Isso me remete muito a Pedro e João, quando estão lá no Monte das Oliveiras, e Jesus pede a eles, fiquem comigo, orem, já volto. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Quantos de nós dormimos na igreja? Dormimos na caminhada? Nos cansamos? E vai dizer o Salmo que nós temos que ser sentinelas, atentos, atentos aos sinais de Deus. Porque o próprio Jesus diz, ninguém sabe quando eu voltarei. Isso compete somente a meu Pai que está nos céus. E aí nós cantamos santificação. Um relato da segunda vinda do Filho do Homem. Se a trombeta tocar agora, como está o teu coração? Como está a tua vida? À luz da vigilância na palavra de Deus. Como temos vivido a palavra de Deus? Vigiar a igreja, estar atentos. O próprio Jesus já advertia solenemente os seus discípulos, que estavam sonolentos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. É convite de Jesus para nós estarmos em vigilância. A primeira vela do advento, vigiai. Olhai a quem? Ao Senhor. E vigiai com atenção. Por fim, orai. A terceira recomendação de Jesus aos cristãos é orar, orar e orar. Ele enfatiza a nossa vida de oração. Jesus nos fala que precisamos orar em Mateus,
capítulo 6, Mateus capítulo 14, Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 11, de 1 a 13, é o Senhor nos convidando a estar em oração. A igreja precisa estar orante. Uma igreja orante enfrenta o inferno porque Deus está à sua frente. Mas nós temos preguiça de orar. Na primeira dificuldade que temos, nós não queremos mais orar. Na primeira dificuldade que enfrentamos, culpamos a Deus pelo nosso problema que nós procuramos. E aí, não vou orar mais. Quantas pessoas que a gente não atende, que vem dizer: reverendo, parei de orar. Parece que eu comecei a orar, minha vida desmoronou. A gente dá só um tempinho, tá bom. Passa um tempo pior, ela volta pior do que veio. Tá difícil, reverendo. Ora! Tem até irmãos que ficam bravos comigo, né? Que manda mensagem para mim: reverendo, sonhei isso. Reverendo, está acontecendo isso, o que eu faço? Ora, irmão. Ora, irmão. Mas orar, reverendo? Ora. A palavra de Deus ainda vai dizer assim, ó: orai, perseverar unânimes. São Paulo vai nos ensinar que nós devemos orar ininterruptamente, orar sem cessar. Esse é o convite da igreja. Ser uma igreja que ora sem cessar, que espera no Senhor. 3 são as advertências de Jesus para nós. Você é cristão? Você é cristã? 3 são as advertências de hoje. Olhai. Olhai atento para o Senhor. Vigiai, porque não dorme, não cochila aquele que te guarda. E orai incessantemente, ininterruptamente, sem parar. Assim, quando a trombeta tocar, nós estaremos santificados no Cordeiro, porque é dele que vem, é para ele toda a honra, toda a glória, é dele o louvor, é dele a adoração, a ele a nossa vida, a ele o nosso louvor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. O profeta Isaías veio e nos preparou, dizendo que o nosso Deus trabalha dia e noite, sem parar, por aqueles que nele esperam. Agora Jesus vem nos ensinar a olhar, vigiar e orar. Compete a nós enquanto igreja. E a gente sempre em Jundiaí, sempre falamos da importância de ser uma igreja orante. Quando nós nos colocamos em oração, o inferno estremece, as muralhas caem, as correntes se quebram e Deus nos lava. Mas é preciso orar. Precisamos orar, igreja. Precisamos estar atentos. Precisamos olhar para o Senhor. Feche os seus olhos, solte a sua voz. Sim, ó Pai amado, Pai querido, nós aqui estamos. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos o Seu ensinamento para nós e a nossa vida, ó Deus. Senhor, ensina-nos, dá-nos, Senhor, visão, sabedoria, graça diante da Tua palavra nesta noite, Senhor. Ensina-nos a estar olhando atentos a Ti, ó Deus. Ensina-nos a vigiar conforme o Senhor nos quer nesta noite. Não sabemos, Senhor, a hora nem o momento, mas sabemos o que Tu quer de nós, Senhor. Tu nos quer santos, santificados diante da Tua palavra, diante do Teu amor, diante da Tua graça, ó Deus. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, agradecer nesta noite, Senhor, porque Tu és um Deus que trabalha por nós. Tu és um Deus, Senhor, que trabalha incessantemente por nós, sem parar. O Senhor trabalha pelos Teus filhos que estão aqui agora na Tua presença, ó Deus, orando, clamando por Ti, Senhor. E se há agora, Deus poderoso, correntes que precisam ser quebradas,
Eu quero orar no teu nome, ó Deus poderoso. Caia por terra toda maldição, toda feitiçaria, toda macumbaria lançada contra os teus filhos aqui na tua casa agora, ó Deus. Aqueles que nos acompanham, vá o Senhor com todo o poder e graça na vida deles, derramando amor, derramando a cura que eles necessitam, o milagre que vem de vós. Eu clamo agora, ó Deus poderoso, na vida de cada um dos teus filhos. O poder é teu, a honra é tua, em nome de Jesus. Amém. Todos a uma só voz, professando a nossa fé. Creio em um só Deus. E de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vamos